Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Papo de Culturax. Dessa vez num ambiente diferente, né? Não é novo porque é a mesma idade do outro, mas um ambiente diferente para a gente mudar um pouquinho e volta e meia termos papos diferentes em ambientes diferentes. Mas hoje com uma colinha aqui também diferente para falarmos sobre saúde mental. Então a gente vai aproveitar inclusive que a gente tem um curso que está aberto, gratuito aí para você poder se envolver ainda mais nesse tema, além do papo que a gente vai provocar aqui. Mas falar de saúde mental é sempre muito importante, muito relevante. Interagir ainda, inclusive na figura de psicóloga aqui, de repente. Gente, a gente não se apresentou, tá? Eu sou Giovana Calenzani. Oh, desculpa, eu sou Lucas Ribeiro, verdade. Isso e eu sou a Gi. Eu tô assumindo que como a gente já tem outros papos, as pessoas já conhecem. Da audiência. Mas tá aí uma boa coisa. Se você não conhece o Papo de Culturax, tem muitos outros episódios que a gente fala de um monte de coisa, de liderança, de cultura organizacional, a gente fala de inovação, a gente fala de cérebro, a gente fala de vendas, a gente fala de um monte de coisa. Então, muito legal para você poder se engajar, se envolver nos temas que a gente trata aqui na Arax e aqui no Papo de Cultura em especial. Então, vamos falar de foco em saúde mental, também em saúde física, embora eu tô tossindo que nem um cachorro velho aqui também. Saúde. Né? Mas essa saúde física essa saúde a gente está comprometida. A gente dá um corte na hora da edição aí. Mas quão importante é a gente, agora entrando de vez no tema, né, Gi, quão importante é falar de saúde mental no trabalho, né? Porque imagina o seguinte, a gente sabe que ambientes... Eu vou falar legais e depois a gente melhora essa palavra. Ambientes legais, né? Ambientes onde a gente consegue ter reciprocidade das pessoas, ajuda, apoio, onde a gente consegue ser a gente, onde a gente consegue ter trocas, né? E de fato, onde a gente consegue genuinamente entregar o que a gente faz. São ambientes, o que a gente faz e o que a gente não sabe fazer, né? Poder fazer pergunta, mostrar fragilidade e ter, de alguma forma, oportunidades para explorar essas fragilidades e melhorar cada vez mais. Esses ambientes reforçam e melhoram a nossa saúde mental, a nossa, talvez até a nossa postura diante do trabalho. Embora a gente entenda que saúde mental não é uma coisa só de trabalho, como a gente está num papo de ambiente organizacional, a gente vai tentar focar um pouquinho em ambiente organizacional. Sim. Mas saúde mental é para tudo, né, gente? Não adianta a gente ser leve no trabalho e sair explodindo no trânsito, que isso não... A gente fez um combinado aqui que certas palavras não poderiam... Exatamente. Tem umas palavrinhas que no meu vocabulário elas são mais comuns. Não podemos contemplar alguns. Os pis ali a gente não vai falar. Mas enfim. Então, para começar, Gi, vamos bater um papo sobre... A gente sabe que existe uma relação muito próxima entre produtividade e saúde mental no trabalho, né? Mas como é que a gente pode, e acho que vira um papo, mas eu vou te fazer uma pergunta quase que entrevista, né? O quanto isso é relevante na pessoa humana, né? Como uma frase... A gente estuda na psicologia, a pessoa humana. A pessoa humana, para a gente poder trazer isso para a realidade do negócio. Tá bom. É bem complexo esse assunto. Quando eu fiz o meu TCC em psicologia em 2005, nessa hora que põe na edição preto e branco em cima, rapidinho volta. Né? Aí vocês vão olhar assim, nossa lá, 2005, olha que cutis, né? Meu Deus, que saúde. E lá em 2005, o meu TCC foi sobre qualidade de vida no trabalho, então é um assunto que eu gosto muito. Eu sempre acreditei que a gente precisa e deve, de alguma forma, repensar os modelos de trabalho e que a gente pode fazer diferente, né? Hoje a gente tem aí uma geração bastante mais jovem do que eu. Algumas pessoas me falam, nossa, você tem a idade da minha mãe. Eu falo, que legal. E esses mais jovens têm uma forma de olhar para o trabalho muito diferente da forma como eu recebi o significado do trabalho do meu pai, a forma como eu, na minha vida adulta, signifiquei o que é trabalho, e os jovens dessa geração de 20 e poucos anos que
que eu me relaciono no ambiente de trabalho, eles trazem uma nova perspectiva e eles falam muito sobre o que é ter qualidade de vida de uma forma geral, né? E quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, hoje, felizmente, a gente já começa a entender que a qualidade de vida no trabalho é a qualidade de vida no geral. A gente teve um marco bem significativo em 2020, né, que expôs a gente de diversas formas, nas relações humanas, na nossa saúde, na nossa inteligência emocional, na forma como a gente concebe o que é saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando que a saúde é algo mais integrado. Então, a saúde mental é como se fosse um dos pilares da nossa saúde. E eu gosto de pensar também que a gente passa muito tempo da nossa vida estudando cognitivamente, né, o nosso cérebro, aprendendo. O nosso cérebro é bastante utilizado na vida toda, então a gente, desde muito pequenininho, está na escola, vai aprendendo, vai ampliando esse repertório educacional, mas ainda, infelizmente, a gente não consegue ampliar o nosso repertório emocional. Isso ainda é um tema bastante restrito a algumas pessoas. Até 2019 eu ouvia coisas do tipo, eu nunca fiz terapia, eu não preciso fazer terapia. E aí quando a gente ouve a palavra eu não preciso fazer terapia, eu entendo que isso diz muito mais sobre o não conhecimento da pessoa, sobre o significado da terapia, sobre ela estar qualificando ou julgando a terapia, porque se eu nunca fiz, eu não sei o que é. Se eu não sei o que é, provavelmente, de novo, eu não estou me educando emocionalmente. Eu dei essa volta toda, até porque a gente vai fazer agora uma trilogia desse tema, né? Então a gente vai falar de saúde mental, depois a gente vai falar de gestão de estresse, depois a gente vai falar do papel do feedback nesse contexto da nossa saúde mental. Bem lembrado, gente. São 3 episódios seguidos. Aí, então estaremos com a mesma roupa. Vocês vão ver a gente com a mesma roupa, com a mesma carinha, na mesma posição. Então eu falei tudo isso para basicamente você perceber que a saúde mental ela está associada à nossa saúde como um todo. Então o que é saúde para você, né? Fico imaginando que o lugar comum de saúde não é a ausência de doença, né? A doença ela é a consequência tardia de algo que a gente não fez. Então saúde é comer bem, beber bastante água, dormir de 7 a 8 horas por noite. Quando a criança é pequena, é de 10 a 11 horas. Agora corta pra mim aqui, ó. Pais, por favor, coloquem suas crianças para dormir cedo, porque elas precisam disso para o cérebro se desenvolver bem. Ter uma relação com pessoas, né? Não precisa ser uma relação necessariamente amorosa, mas tem família, tem amigos. Então, tudo isso faz parte. Existe uma série na Netflix muito legal, que se chama Zona Azul. Eu acho que a tradução livre é Zona Azul, tá? Mas é Blue Zone, de Zona Azul. E esse documentário traz com bastante precisão, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, como é algo que ainda é mais novo pra gente, a gente fica querendo dados. Qual é o dado que comprova? Assiste esse documentário, o Gus e a Fer que estão aqui, que são a nossa equipe de vídeo, se der, coloca, né? Vai ser bem legal, ou coloca nos comentários. Mas quando você assiste, de novo, fica muito claro com todos os dados possíveis e imagináveis que a pessoa humana que busca uma vida mais equilibrada, não tudo igualzinho, né? Eu faço treino da mesma forma como eu estudo, da mesma forma como eu trabalho, a gente sabe que isso é uma falácia, mas se você busca colocar vários movimentos diferentes para o seu corpo, ele atende, né? Ele responde. E aí, quando eu tô falando de produtividade, que foi a pergunta, 10 minutos para responder uma pergunta. Tá bom, vai lá. A produtividade, ela vem ao encontro disso. Eu fico imaginando que quando a gente acorda bem disposto, a gente tem mais produtividade. Então, é isso, é uma relação fluida, uma relação que acontece. Eu tô voltando a correr agora, e quando eu saio da corrida, eu tenho uma sensação física muito boa. E é claro que isso quimicamente lá, né, dispara dopamina, aquela relação química que tem no corpo, né, que o corpo é muito inteligente, é muito sábio. Mas eu chego em casa para acordar minha filha de quase 9 anos
E às vezes eu esqueço que quem tava correndo era eu, né? Porque eu chego tão animada, sabe? Assim, Vamos animadora, vamos aí, o dia já acordou. Tipo, o mundo bita, né? Que a gente tá falando, a fazendinha, todo mundo já acordou, o cavalo e a vaquinha. E eu fico assim nesse estado de excitação física. E quando eu venho no caminho, aí eu quero colocar uma música, eu sinto vontade de conversar, de falar, e o contrário é verdadeiro. Uhum. Se eu fico naquela preguiçona gostosa na cama até mais tarde, parece que eu vou depois me arrastando em tudo que eu faço. Então imagina essa pessoa quando chega no trabalho. Tem a Giovana se arrastando e tem a Giovana do mundo bita e da corrida. O que é mais produtivo? Certamente é essa segunda pessoa. Ô Gi, deixa eu pegar um ponto que você trouxe aqui que é legal. Um pouquinho antes você falou do equilíbrio, né? Da falácia de você ter aquilo metódico demais. Irmãmente dividido. Dividido, né? Então assim, ó, das 8 às 9, e tudo bem ter essa agenda, né? Quem Não consegue, é o ponto. né? Para quem consegue é maravilhoso. Para quem é mais do improviso que nem eu, esquece. Na hora que dá, vamos. Nossa, na hora que der, vai. Se não der, dá um jeito de ir, enfim. Mas tem uma coisa muito legal nessa produtividade que a gente nota, e isso é comum, seja aqui no ambiente da Araque, seja em qualquer ambiente que a gente já passou ou passa, e você falou das relações humanas aí, das trocas com pessoas, enfim. Quando a gente está nessa condição, né, quando a gente se coloca nessa condição de ter as coisas divididas, mas organizadas, melhor, e inclui saúde mental, saúde física e mental nessa conversa, realmente o ambiente muda, o engajamento com as atividades, com as ações mudam e tudo mais. Uma coisa que eu noto, e isso é muito legal, você comentou sobre a geração de agora, né? E tá muito louco porque meus 40 estão ali na curva já, então eu já tô vendo Daqui a pouco que... você vai estar. Cara, eu falei um negócio na sala de aula esses dias, achei muito bizarro, né? A gente tá gravando isso em setembro de 2024. E aí foi o 11 de setembro. 23 anos no 11 de setembro. Eu tava na faculdade. E aí eu perguntei na sala de aula, vocês lembram onde vocês estavam? Que é a pergunta que a gente que viveu isso sempre faz, né? E uma galera falou, eu não era nascido, eu nasci em 2002. Do céu. Eu falei assim, oi, cara, como assim, né? Então, são gerações muito diferentes, são momentos diferentes. E uma coisa que é muito comum nessas gerações diferentes é a ansiedade. Sim. Né? Que é um fator crítico para trabalhar na saúde mental, né? Quando a ansiedade é uma coisa... Putz, tem várias frases boas e bonitas, eu não vou saber citar o dono das frases. Depois eu acho, a gente coloca isso de alguma forma. Fala que eu cortei ela. Boa, pode ser. Né? Ou Einstein, né? Tipo, não, tinha uma que era o Jabô. Tudo era o Jabô. E ele falou assim, gente, eu não falei nada disso. Nem sou eu, né? Mas a ideia da ansiedade é você viver aquilo que talvez nem vá acontecer, né? Uhum. E aí você já vive um problema que você criou na cabeça e talvez não vá acontecer. É bem maravilhoso o que você Na tá falando. saúde mental e a relação disso com a produtividade na empresa, eu tô tentando cada vez mais fazer uma coisa que é abre a boca e fala. Uhum. Né? Obviamente que você tem que dosar isso e saber o que você vai falar, ou como você vai falar, mas criar um problema na cabeça e acha, putz, talvez o cliente não deve estar gostando disso. Uhum. Talvez o fornecedor tal está demorando por conta... Cara, passa a mão no telefone, manda uma mensagem, liga, trabalha essa ansiedade com um colega de trabalho, senta do lado, vai lá, pergunta, porque no final do dia, essas relações, e eu já vou te devolver, essas relações interpessoais... Eu tô ansiosa assim, para responder. Essas relações interpessoais, elas ditam muito do que vai ser a nossa postura para essa saúde mental, né? Para a produtividade. Então, se eu tenho uma questão com alguém que o cara tá ali do lado, cara, ou tá no link do lado, de repente, que é mais fácil ainda, né? Com o link é mais fácil ainda, não precisa pegar elevador, não precisa andar de andar para andar. Quando eu vou lá e trato e resolvo isso de alguma forma, né? Eu posso não solucionar, mas eu resolvo essa ansiedade, não soluciono o problema, talvez, e a gente vai falar isso depois. A gente tem um papo sobre gestão de crise e resolução de gestão problema. De estresse, né? No outro. Não, no outro ainda. Tá ansioso. Mas para mencionar esse tema, isso muda o jogo, né, cara? Saúde mental é totalmente ligada à forma como a gente... Se você chega bufando na empresa, se você sai de casa bufando, eu sou um cara que durmo pouco,
né? Então agora que você falou, eu brinquei, fiz umas caretas aqui, porque eu durmo pouco, por conta da rotina, inclusive, né? Eu chego mais tarde em casa, saio muito cedo de casa, então eu não tenho essas 8 horas de sono ali. Eu não tenho essas 8 horas à noite em casa, inclusive. Mas quando posso, eu procuro ter esse sono com o bebê, mais difícil ainda, né? Mas daqui a pouco normaliza. daqui a pouco volta. E é uma fase, de fato. Mas assim, quando eu posso, eu aproveito para dormir. Quando eu passei a beber muito mais água e eu me vejo muito melhor bebendo muito mais água. Eu estou tentando voltar a fazer mais exercício. Isso Ele está tá me botando, ajudando demais. tentando nesses verbos aí. Estamos tentando, pode esticar mais. Então, assim, o ponto de fato de alguma forma, como a gente pode melhorar uma coisa ou outra, isso já muda o jogo, né? Sim. Completamente. Você falou uma coisa bem legal, que é a questão da ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Pense, quantos bilhões somos, Lucas? Somos 8. Então, se ninguém cresceu agora, ninguém somos nasceu 8, agora, nós somos em 8 bilhões e nós temos o país mais ansioso do mundo. Imagina o quanto isso reverbera nessas relações, né? Então, quando você fala assim, eu fico ansioso, por exemplo, por um problema que pode vir a acontecer. E aí existe um outro dado também, para quem adora dado, que os problemas acontecem muito mais na nossa cabeça do que na vida real. Então, imagina o quanto isso reverbera sobre esse problema. Então, eu estou partindo do princípio que existe um problema que está na minha cabeça e, como o Lucas falou, eu não falo sobre o problema, eu dou corda para esse problema, né, para essa ansiedade. Imagina de novo que o cérebro, ele quimicamente mesmo, ele está projetado para estabelecer caminhos neurais. E você passa a ficar viciado nessa sensação, porque seu cérebro só conhece essa sensação. É a sensação de eu estou vivendo uma situação agora, mas o meu cérebro está lá na frente, ele está vivendo algo que não está acontecendo. E aí você começa a fazer, e faz, e faz, e faz, e faz. Quando você faz isso muitas vezes, você vai ter uma dificuldade muito maior de reprogramar o seu cérebro para viver o presente. E aí por isso que a gente fala de mindfulness, né? De estar presente nas relações. Estar presente é uma escolha muito madura de você pensar o seguinte: viver o presente é viver o que é real. Isso é para mim a saúde mental. Viver o presente é viver o que é real. E como a gente não fala sobre a gente tem uma dificuldade de letramento emocional, viver o presente quer dizer ter conversas difíceis, se posicionar, falar sobre as nossas necessidades, pedir ajuda, falar que não sabe, se demonstrar vulnerável em alguns momentos. Então, essa é a vida real. Quando eu não quero viver a vida real, o que eu faço? Provavelmente eu tenho uma tendência a ficar, deixa eu resolver o problema lá da frente. Não, mas você tem uma vida acontecendo agora. Então você tem uma vida, você tem um colega do lado, você tem uma necessidade que você não está sabendo falar sobre ela. Então, de novo, quando eu jogo um problema lá para frente, é porque eu tenho uma inabilidade muito grande, por uma série de acontecimentos na vida, de falar sobre o agora, de se relacionar com quem está do seu lado, de tratar tudo isso, que a vida adulta dá um trabalho do cão. Então, para os ansiosos, uma das coisas é comece a falar do que você quer, do que você deseja, das suas fragilidades, dos problemas que estão acontecendo. Essa é a parte mais difícil. Tem gente que fala assim, eu não gosto, eu não sei como lidar com conversas difíceis. A gente vai falar isso no terceiro episódio dessa trilogia, mas tem tudo a ver com isso. É porque eu ainda não estou me sentindo maduro o suficiente para tratar a vida real. E aí isso impacta na saúde mental, porque você fica nisso, você começa a se viciar. Em algum momento eu resolvo, em algum momento eu resolvo, em algum momento eu resolvo. E aí quando você chega no momento que você teria que resolver, o futuro chegou, você vai para um outro futuro. Hoje, e a gente fica literalmente alimentando essa ansiedade, né? Porque a gente vai lá... Porque aí você não tem que resolver nada. Putz, deixa eu botar um chocolate aqui em cima disso, deixa eu tomar um litro de café, deixa eu
E aí vai propaganda de cliente, né? Deixa eu tomar uma coquinha agora gelada, deixa eu fazer... Porque isso vai... Deixa eu comprar o ingresso para ir no Rock in no Rio. Rock in Rio. Deixa eu falar uma coisa só rapidinho, desculpa te interromper, mas essa semana que passou, eu atendi uma cliente que ela falou assim, tem 42 anos, ela falou assim, eu nunca consegui escolher e decidir nada. A minha profissão atual é porque, sabe, você vai vivendo? Aí eu falei, caramba, quanta falta de presente deve ter nessa vida, porque como é que uma pessoa aos 42, e não é um julgamento, é uma preocupação Sim. mesmo, assim, de saúde mental. E aí chega uma hora que, infelizmente, que o corpo te cobra. O corpo te cobra numa depressão, o corpo te Sim. cobra numa ansiedade, o corpo te cobra num sobrepeso, o corpo te cobra nas relações que você não fez, nas conexões que você deixou de fazer. Completamente. E aí, quando você fala de saúde mental, de novo, é isso. Ô Gi, e assim, amarrando um pouco mais pra gente ter muito papo pros próximos, inclusive, Os próximos que dá pra episódios. gente vai falar de muita coisa. Mas uma coisa que a gente nota, e é muito comum, e para puxar pro organizacional, mas ainda falar do profissional um pouco, tem uma questão importante desse autoconhecimento, a gente já tem um papo sobre autoconhecimento aqui, né? Tem uma questão importante sobre isso, que é a pessoa... Uma coisa é você viver um futuro no presente, e outra coisa é você se preparar para o futuro. Isso envolve, por exemplo, finanças pessoais. Tem gente que vive no modo carpe diem, né? E aí o modo carpe diem para finanças pessoais é um terror. Não, só se vive uma vez, caixão não tem gaveta. Esse monte de frase escrota. Caixão não... Né? Você não ouviu? Essa é boa, essa é clássica. Foi no Lettering depois dessa. Mas assim, cara, isso é terrível do ponto de vista de finanças pessoais e tudo mais. Quando a gente volta para falar de segurança psicológica, de saúde mental, de uma série de coisas, aí a gente começa a falar do futuro no presente, isso é uma merda, né? Merda tava dentro do seu podia? Então tá bom. Mas isso é muito ruim, cara. E aí a gente amarra isso com a questão do trabalho, né? Pessoas ansiosas, pessoas que não trabalham a própria saúde mental, são pessoas mais improdutivas ou não produtivas como deveriam ser. Como poderiam. Né? Como poderiam ser e como deveriam ser, porque lembre-se que a empresa não está te fazendo um favor. Acho que isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é pensar o seguinte, você improdutivo, você traz problemas para mais pessoas. Né? Você, sem cuidar da sua saúde mental, você também ultrapassa os limites do seu eu. Né? Porque a gente está falando o seguinte, um time com burnout pode ser culpa do líder, pode ser culpa do ambiente, mas pode inclusive, e aí talvez culpa seja a palavra forte, mas da própria pessoa que não se conhece, que vive essa ansiedade maluca, que vive essa constância do futuro no presente, né? Nesse lado negativo da coisa. Então, o líder saber olhar e conseguir entender e perceber um traço pesado de saúde mental, de falta de trabalho da saúde mental no time, isso tende a levar a burnout. A gente vai falar daqui a pouco sobre resiliência, sobre gestão de estresse, enfim, e a gente pode envolver isso no papo. Isso é um ponto, isso é um traço que a gente tem que olhar também. A gente nota que o resultado do trabalho, do nosso trabalho, rende muito menos quando a gente não tem essa autopercepção da nossa saúde mental, de como nós estamos. A gente rende menos, o time rende menos, o trabalho em si vai ser ou mal entregue ou vai ser menos do que a gente deveria entregar. Consequentemente, o resultado do negócio é ruim. E aí, cara, é uma bola de neve, né? Porque tudo vai... É o efeito dominó completo. Você começa ruim aqui, isso aqui cascateia para o outro, que vai, e aí vira um caos. Então, um castelo de cartas aí. Pra gente... Eu acho que eu queria deixar um comentário importante, que assim, a saúde mental e física, ela é uma responsabilidade da sociedade de forma geral, né?
Então, eu realmente acho que culpa é uma palavra forte, mas tem uma questão de responsabilidade social, né? Da empresa, do líder e do colaborador. Então, esses 3 participantes, eles têm responsabilidades muito fortes. A saúde mental, ela, de novo, ela ainda é pouco explorada, principalmente no nosso país, né? Então, tá claro, a gente é o primeiro em ansiedade e o segundo em depressão. Então, claramente, a gente não está levando esse assunto a sério. É um assunto de doença, né? Isso desencadeia doença. Então, quando a pessoa fala, estou afastada, ela está afastada porque ela está doente, né? Então, da onde vem essa doença? Essa doença pode vir porque realmente, dentro do trabalho, está muito mais do que ela consegue. Aí tem uma parte da pessoa reconhecer em algum momento que ela não está dando conta, mas o quanto essa empresa está receptiva para ouvir isso. Então, se eu não me sinto à vontade de falar que aquilo que eu estou fazendo está muito a mais do que eu consigo, então não é do colaborador. Parte é dele porque em algum lugar ele não conseguiu fazer isso, mas parte também é da empresa que não está conseguindo ver. Porque honestamente, o líder, ele convivendo muito tempo com as pessoas, ele sabe o que é a mais, o que não é a mais. Ele sabe. Ele pode não falar isso, ele pode não pedir ajuda para o RH também, né? Porque o RH não é o dono desse assunto, mas ele é o que traz esse diálogo. Então, tem aí uma complexidade, um emaranhamento de responsabilidades e de não realizações de ambas as partes que vai acontecer o que está acontecendo. Então, de novo, o dado está aí. Ansiedade em primeiro lugar e depressão em segundo. O ponto, eu acho, aqui, a gente como consultoria é o quanto você líder, você empresa e você colaborador podem falar de uma forma mais estruturada sobre esse assunto para que a gente tenha finais, para que a gente não esteja ranqueado tão bem assim, né? A gente está, infelizmente, ranqueado muito bem num assunto que é muito ruim. A gente podia estar nesse ranking de produtividade, né? Das doenças que você falou, o Brasil é um dos que mais tem infartos, diabetes, obesidade, por aí vai. Isso é saúde mental, total, né? Porque, de novo, se a gente não fala, às vezes a gente ouve, assim, numa rede social corporativa, né, que palestra de saúde mental não adianta nada. Realmente não, mas pensa que a gente já teve a isenção. A gente já teve a isenção da palestra. Exatamente. Então, de novo, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas falavam assim, isso aqui é profissional, isso aqui é pessoal. E hoje eu consigo conversar com profissionais mais maduros que eles falam, eu não consigo separar não. Eu falo, uma pessoa real, uma pessoa genuína. Então é isso, nós somos seres integrados, a gente aprende isso na aula 1 de psicologia. Você querer se cindir para atuar um papel na empresa e sair do trabalho exausto, exaurido, deprimido, não vai dar certo para ninguém, né? Então, que possamos criar ambientes seguros, psicologicamente seguros, reais, para que a gente fale desse assunto que está acontecendo no gerúndio, no presente. Boa. E de novo, né, para a gente fechar, se você é um profissional que tem depressão às 5 da tarde do domingo, né, antes a gente brincava que era quando ouvia a música do Fantástico. Do Fantástico. Né? Mas se você tem uma tristeza lá dentro, quando você bate o olho no relógio às 5 da tarde do domingo e torce para chegar à sexta, isso é um sinal, é um indicador muito forte de que tua saúde mental está precisando de ajuda. Porque a gente está vivendo uma geração e convivendo com uma geração, e você pode ser essa pessoa dessa geração, se você não lida com essa geração, que vive pelo fim. Né? A gente começa querendo que acabe logo, né? Não vê a hora da sexta chegar. Mas, tem a segunda, terça, quarta, faz cada dia ser sensacional, sabe assim? Distribui alegrias. Né, eu tenho um monte de aluno que não vê a hora que a aula acabe. Eu falei assim, a aula é tão ruim assim. É um feedback pra você. Não, a gente tá cansado. Então, de repente você é o meu aluno aí, fala se tá tão ruim assim. Mas para amarrar e fechar tudo isso... Pra gente ir pro próximo. E pro próximo, uma coisa que é um golaço, e para você que é líder, para você que está ouvindo, assistindo isso como um gestor,
saúde mental está intimamente ligada com retenção de talentos, talvez com o recrutamento, com a atração de talentos. Com a marca empregadora. E com a marca empregadora, enfim, com tudo que tem a ver com, de fato, aquilo que vai aumentar, entregar mais produtividade para o seu negócio, para a empresa, enfim, e para o mundo de modo geral. E tem uma coisa dessa nova geração que pode ser que a forma incomode os mais velhos, mas que é bom. Não tem mais como esconder quando você é um mau líder. Verdade. Não tem mais como esconder. No passado tinha aquele tabu, aquela coisa para onde eu falo, para onde eu vou, tinha caixinha de sugestão, aquela coisa horrorosa, né? Pelo amor de Deus, destruam caixinha de sugestão. Tem esse negócio não horroroso. Façam isso, porque ninguém faz nada com isso. Mas hoje em dia não dá para esconder. Hoje em dia a gente tá numa vitrine. Inclusive, eu e o Lucas, a gente tá numa sala toda de vidro aqui, é isso. Então, a gente vai ter que se dedicar de fato nesse assunto, porque senão vai ser um fake news, vai virar meme, vai virar ação trabalhista, vai virar tudo. Então, vamos resolver esse trem. E isso no final do dia, satisfação profissional, né? Sim. A gente feliz, a gente faz diferente. Fechou? Fechou com o Mundo Bita no final. Muito bom. Então, olha só. Esse foi um papo sobre saúde mental. Aqui no Papo de Cultura, que a gente já trabalhou um monte de outros temas, mas esse em especial tem muito a ver com um curso que a gente tem aberto sobre esse tema, com muitas conversas que se tem por aí, seja em LinkedIn, seja em Instagram, seja onde for, é importante que você se conheça para você poder, inclusive, saber como está a sua saúde mental e trabalhar isso, e tratar isso com terapia, com conversas difíceis, com resiliência e gestão de estresse, que vou aproveitar essa frase e deixei quicando para o nosso próximo episódio dessa trinca aqui, né? São 3 episódios seguidos, para falar de resiliência e gestão de estresse, que eu acho que tem tudo a ver com esse papo de saúde mental que a gente teve. Então, espero que você tenha gostado. Se você não assistiu, não conhece os outros episódios, tem um monte de coisas no nosso YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, enfim. Canais não faltam para você conhecer o Papo de Cultura, se aprofundar um pouco mais na forma como a gente bate papo, na forma como a gente quer te convidar para fazer parte desse papo. Então comenta, envia para uma galera e vê para quem serve. E se quer cutucar alguém com alguma coisa que a gente falou, não faz isso não. Né? Conversa. É essa a ideia, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo. Até já.